Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu mais uma vez aqui na presença da minha filha, uma jovem investidora que vai trazer aí novidades sobre sua carteira de investimentos, correto? Sim. Tu vai comprar ativos? Eu vou vender tudo. Eita, não, mentira. Bom. Faz isso não, minha filha. Eu não te criei desse jeito, não. Mas eu vou. Vai vender tudo mesmo? Vou. De Mas- uma ação apenas. Ah, então tá bom. Uma Vai, posição. vai me explicar então um pouquinho mais sobre isso. Então ela vai vender, vamos ver o que ela vai vender e por quê. E ela vai comprar também. Então vamos ver o que ela vai comprar, entender a estratégia dela, por que isso faz sentido para ela. Ela que é uma jovem investidora, começou a investir na Bolsa de Valores com a intenção de gerar renda passiva para ela. Já recebe renda passiva, que só aumenta. E o objetivo desse vídeo aqui é trazer um contexto didático para você, para que você possa se incentivar com essa série de vídeos, com o conhecimento que você tem aqui no canal e criar uma rotina de investimentos para você também. Na verdade, um hábito, essa é a palavra mais adequada, o hábito de investir com a tranquilidade de saber que está fazendo alguma coisa em relação ao seu futuro. Gosto bastante dessa série de vídeos. A minha filha se disponibilizou para mostrar os dados da carteira dela. A carteira dela é pública para vocês, então eu acho que tem muita coisa para aprender nesse tipo de vídeo aqui e hoje não vai ser diferente. Então, Bruna, primeiro dá um olá para o pessoal aqui que está sempre reclamando aqui que você demora a aparecer. Agora ela é casada, ela começou a investir, nem casada ela era. Agora ela é casada, então ela não mora mais comigo aqui na nossa casa aqui, agora ela tem o lar dela, que vive com o marido dela, mas ela encontra sempre tempinho para poder gravar comigo aqui. Conta um pouco, bom, primeiro dá um oi pro pessoal que tá com saudade de você aí e conta sobre a tua experiência como investidora de forma bem breve mesmo, né, nos últimos meses, como é que tá indo a tua carteira de investimento, tá satisfeita? O que tá acontecendo aí no noticiário tá te afetando de alguma forma? Conta um pouquinho da tua experiência aí. Tu gosta bastante de investir? Bom, fala um pouquinho, eu falo demais, então acho que é o momento de você falar um pouquinho, vai. Bom, pessoal, senti falta de aparecer mês passado. Quem é assíduo aqui de ver os meus vídeos, de ver a minha playlist, viu que eu não apareci. Mas a minha carteira continuou acontecendo, por óbvio, ali no off. Lembrando que a Bruna tem um patrimônio de aproximadamente R$30 mil, R$32 mil para ser mais exato. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco ver quanto é que está o patrimônio dela. E você tem o objetivo de acumular R$50 mil ainda esse ano, né? Ainda esse ano. A gente está falando aí de poucos meses, até a metade do ano, investindo R$2.000 por mês. Vai ser um desafio. Talvez tenha a necessidade de investir numa parte que sobrar aí da tua viagem. Bom, não sei o que você vai fazer, mas eu acho bastante interessante essa ideia de ter um objetivo aí bem ambicioso. Então, o objetivo é esse ano chegar a 50 mil. Sim, no mínimo. No mínimo. É assim, é uma meta a ser alcançada, mas não tem problema se passar. Só tem problema se ficar para menos. Muito bom, muito bom. E para isso, obviamente, ela conta com a ajuda do esposo dela, que hoje eles são capazes de fazer juntos aportes de aproximadamente R$2.000. É importante lembrar que ela começou com R$250 quando era estagiária ainda, né? Você trabalhava, aí aumentou um pouquinho, foi para 500. E aí depois, obviamente, quando casou, as rendas se uniram. O marido dela também entende bastante que esse projeto é muito importante para o casal, para a família deles, então apoiou, caiu de cabeça com esse projeto de construir renda passiva. Então, R$2.000 por mês não acho difícil não, patrimônio que ultrapassa 32, está faltando um pouco mais do que 15, para ser mais exato 18, eu acho que dá, e se esforçar um pouquinho dá. No último vídeo ela tinha falado sobre a intenção de comprar mais dos fundos imobiliários que ela já tinha na carteira. Então tinha uns fundos imobiliários que tinham poucos reais investidos ali, ó, 300 e poucos reais, com a intenção de chegar todos eles a perto de R$1.000, isso pode ser feito um pouquinho. Você tinha falado que tinha intenção de investir nesses três fundos imobiliários. É isso mesmo que ocorreu? Sim, investi neles para chegar ali por volta de R$1.000. Deixar bem assim diversificado. Muito bom. Vamos fazer o seguinte então, vamos dar uma olhada na carteira da Bruna para ver como é que tá ali a composição dos fundos imobiliários, a carteira total que tem. E aí depois na sequência a gente vai mostrar para vocês aí qual é a ação que ela tá querendo vender. Na verdade ela já decidiu, né? Já. Então tá bom. Depois vai dizer qual é a ação que vai comprar. Então, de cara, a gente consegue ver aqui na carteira da Bruna aqui que tem um patrimônio de R$37.000 e, obviamente, isso se dá por causa do aporte do mês passado, que tu comprou aí R$700 aproximadamente de 3 fundos imobiliários. Vocês vão dar uma olhada aqui no lançamento aqui, ó. Lançamento, ó. Você recebeu aqui uma bonificação da Taurus, ok? Tem aqui, ó, compra em maio, né, 75 cotas de BTCI 11, que deu R$693, depois comprou CBTS 11, 745, XP ML 11, 736, então ele deu aproximadamente uns R$2.100, R$2.200, então 32, 34 e 500, chegou para 37 por causa da subida da carteira também, que esse ano a tua carteira está realmente tendo uma valorização bem interessante aí, se a gente considerar os primeiros 6 meses, não é à toa que a tua carteira está com 41%, 41,34% de rentabilidade. Aí, em relação a isso, a carteira teve aqui uma modificação, né?
no formato, tem 35% em fundos imobiliários, 32% em ETFs e 32% em ações. Então, por isso que faz muito sentido você agora comprar ações, porque tem menos do que 33% e o teu objetivo é esse, né? Entre os ativos que estão mais distantes aqui de 33%, tá ações, né? Que o ETF está 32,57% e esse aqui está 32,21%. É claro que os fundos imobiliários aqui estão em 35%, porque você fez as últimas compras. E aí, qual a valorização das ações? Eventual valorização dos ETFs, isso deve mudar. Se não mudar, com os seus aportes você corrige. O ETF ele continua discreto, menos do que 33%, então no próximo aporte certamente você vai destinar esse recurso financeiro lá para os ETFs, né? Muito provavelmente. A ideia é ter um equilíbrio aqui nessa composição aqui de 33%. E aí, olhando para os ativos, né? A gente já vê de cara aqui qual é o ativo que você vai vender, já até sei. É esse aqui, né? Moura do B subiu bastante, a 62,12%. Só esse semestre ela subiu aí aproximadamente uns 100%. Comparado ao preço que tu comprou, subiu 62%, né? Mas porque nesse primeiro semestre ela subiu bastante. É essa só mesmo que tu vai vender? Sim, vou vender total ela. Todas elas, todas as cotas. E aí você vai procurar uma empresa mais barata. Eu tô doido para saber já qual é a empresa que você vai querer comprar. Em relação às empresas que mais se valorizaram na tua carteira, que a gente tem aqui é Moura do B, Sanepar, Bemob, Valide, UI, JHFS3, Petrobras e a Unipar até pouco, né? Mas essas aqui foram o que mais se valorizaram, então faz muito sentido você vender Moura do B. Em relação aos ativos, né? Tu tem 18 ações diferentes, dá para colocar realmente mais uma que faz sentido que você coloque uma de um segmento que você talvez não tenha ou que tem pouca representação na tua carteira. E aí, já que você vai vender, sim. Eu vou seguir com 18, né? Porque eu vou vender uma e vou colocar uma. Sim, perfeito. Mas já que você vai seguir com a compra de uma ação, imagino que você vendendo toda essa ação aqui, como você tem R$2.000 investido nela, você poderia até colocar mais duas, né? Sim. Mas qual é a tua decisão? Vai comprar mais uma só, mais duas? Bom, daqui a pouco você disse pra gente o que você vai fazer. Mas vamos dar uma olhada na tua carteira lá no gráfico, né? Vamos tentar entender como é que tá a composição dela. Olha, então em relação à carteira tem uma boa diversificação com uma certa concentração, entre aspas, ali em Moura do B que faz sentido vender. Tem aqui em nacional e exterior exatamente como a estratégia dela segue, né? Então tem 33% em ações de empresas brasileiras e fundos imobiliários, faz muito sentido ter só 32,57% no exterior. Mas a ideia é ter 33% em cada classe, mas como duas classes são aqui no Brasil, fica assim mesmo, tá certinho. Em relação a ações por setor, então tem uma boa diversificação aqui também, com certeza, tem uma boa diversificação. Em relação a segmento, também uma ótima diversificação, né? Aqui ainda mais uma vez olhando aqui para as ações, aqui dá para ver mais claramente aqui que tem uma parte maior de Moura do B, que já não vai existir mais, agora que você já decidiu vender. Deixa eu ver nas outras empresas ali também, tem ali, ó, tem umas que tem uma representação bem menor, né? Então é algo que você vai trabalhando aos pouquinhos para poder ajustar. E em relação aos fundos imobiliários, quase que metade, tijolo e papel, tendo ali uma representação um pouco maior de fundos imobiliários de tijolo. Segmentos, FIIs por segmentos, lajes corporativas, títulos e valores imobiliários, híbrido, varejo, também está bem diversificado. Aqui tem fundos imobiliários que têm mais valor investido, tem outros que têm menos, é algo que você pode até mexer no futuro, né, para poder tentar equilibrar um pouco mais isso aqui. Tem uma boa diversificação, mas o ideal é que fique bem equilibradinho aqui, né? E é isso. Então, dando uma olhada assim na carteira de ações, dá para perceber que tem uma boa diversificação aqui, mas também se percebe que tem setor aqui que tem uma menor presença na tua carteira, como por exemplo o setor financeiro. Me diga qual é a ação que tu vai decidir colocar na tua carteira para poder verificar, na minha opinião aqui, é claro que é só uma sugestão, se faz sentido ou não. Qual a empresa que tu pretende colocar aqui? Tu já chegou a olhar para o setor ou pensar sobre qual setor e qual empresa? Sim. Não, eu tive esse mesmo raciocínio. Eu olhei para a diversificação ali da minha carteira em setores e eu vi que tanto o petróleo e gás e biocombustíveis quanto o financeiro, eles estão menos expressivos na carteira. Em relação, por exemplo, ao consumo cíclico e materiais básicos, é uma diferença até grande. Então eu pensei em investir em alguma ação ali entre esses dois setores. E aí, por acaso, o Banco do Brasil está em queda, né? E é do setor financeiro. Então eu vi uma oportunidade de investir com um belo desconto, né? Afinal, é uma boa ação. Eu acredito que ainda vai ter uma valorização grande no longo prazo. E é de um setor que está defasado da minha carteira. Então, foi unir o útil ao agradável. Não, bacana. Faz muito sentido. Então, a decisão de você investir no Banco do Brasil é para poder ter maior representação ali no setor financeiro, ao mesmo tempo que você está comprando uma ação que tu está vendo que está barata, tem qualidade e está barata.
Exatamente. Tu vai comprar R$2.000, todo esse dinheiro de Banco do Brasil, aproveitar que tá muito barato, ou você vai aproveitar para comprar 2 ações? E vai, nos próximos meses, equilibrar as coisas? Eu acho que eu vou investir tudo em Banco do Brasil nesse momento, devido a estar em queda, mas vou depois ajeitar a diversificação, essa distribuição nos próximos aportes. Sim. Bom, acho bacana, faz muito sentido. É uma boa empresa que está barata, está sendo negociada bem abaixo do preço que foi praticado aí alguns meses atrás. E como você tem a intenção de chegar em R$50.000 até o final do ano, depois você vai ter espaço suficiente para poder equilibrar a tua carteira colocando novas ações aqui, que gerando... Quem sabe, se o Banco do Brasil valorizar aí no médio prazo até o final do ano, você pode pegar e transformar esses 2.000 em 3, 2.000 em 2.600 e aí decidir dividir em 2 partes aí para poder comprar outras ações. Mas faz muito sentido aproveitar essa queda bem acentuada do Banco do Brasil para poder tentar buscar uma boa valorização, uma vez que mesmo investindo R$2.000, a gente vai estar falando aí de uma pequena parte do seu patrimônio. Então, acho interessante a ideia, eu aprovo, sinceramente eu aprovo, e eu acho que faz muito sentido nesse momento da carteira da Bruna e nesse período em que ela está investindo, boa parte das decisões ela tomar sozinha. Então acho que isso é bastante educativo, bastante produtivo em relação ao amadurecimento dela como investidora. Então eu tenho tentado dar pouca opinião, mas é claro, com preocupação em relação à carteira de investimentos dela, e que sem dúvida ela tem feito um bom trabalho até aqui, eu sempre quero saber. E em relação a essa decisão dela, eu aprovo completamente, não vejo nenhum problema em comprar tudo de ações do Banco do Brasil agora, esses R$2.000, com a intenção de ter um retorno melhor no futuro. Vamos dar uma olhada nos proventos da tua carteira, vamos dar uma olhada que acho que é bastante interessante também a gente acompanhar aqui, proventos. A gente está vindo aí de um provento que começou em 2,42 e um total no ano de 19,80, depois passou para 170 no total no ano, tendo uma média aí de 17, 18, 28. No ano de 2024 a média já subiu bastante, 60, 123, 89, 59, 177, fazendo um total de R$1.000, mais de R$86 por mês. No ano de 2025 a gente está aí no meio do ano e já tem aí um rendimento de R$1.260. Então, se continuar assim, então a gente vai ter aí uma média de uns 2.400 mais ou menos, 2.400 no ano. Então a gente está falando de 200 por mês, uma média de 200 por mês. Hoje a média está em 105, porque só está contando os primeiros meses, mas se você continuar nesse ritmo aí, a gente está falando dos rendimentos que ainda vão cair, aproximadamente R$200 por mês de rendimento. Muito bacana, parabéns mesmo. E aí, analisando o desempenho da Moura do B no primeiro trimestre de 2025, nós temos aí números bem impressionantes. Eu vou colocar alguns dados na tela aí para você acompanhar, que eu busquei lá do relatório gerencial. Então a receita líquida subiu 42% em relação ao primeiro de 2024, então alcançou 439 milhões. Lucro líquido cresceu 67% ao ano, resultando numa margem líquida de 16% e ROI de 18,7%. EBITDA aumentou em 75%, com margem de 18,5%. Qual é a leitura disso que a gente pode fazer olhando para esses dados? Resultados sólidos, forte expansão de receita, boa margem e rentabilidade. Então isso mostra claramente um bom sinal operacional. Só que como subiu bastante na carteira dela e ela está vendo oportunidade no Banco do Brasil, aprova a decisão dela, vamos ver se foi uma boa decisão no futuro. Nada desse vídeo aqui é uma recomendação. É uma demonstração real do que ela faz com a carteira de investimentos dela, que, diga-se de passagem, por sinal, está indo muito bem. Mas não é uma recomendação. Agora, em relação ao cenário de 2025, me parece ser uma empresa ainda muito interessante em 2025. Inclusive, você está falando em vender tudo, talvez até você volte a comprar então daqui a alguns meses, porque ela ainda é uma empresa muito interessante. Eu até venderia só uma parte, eu não venderia tudo, mas só realizaria o lucro ali, vendendo ali R$1.000, mil e pouquinho, e compraria de Banco do Brasil. Mas é uma decisão que você já tomou, então acho que também funciona. Não aproveita, mas se ela continuar interessante, mês que vem eu decido se eu continuo comprando um pouco mais. Realizar o lucro agora faz muito sentido. Quem sabe ela consegue realizar o lucro agora e depois comprar aí com uma queda de uns 10%, 15%, não sei. Mas faz muito sentido. Vamos dar uma olhada aí em relação à Moura do B atualmente para verificar se faz sentido vender tudo, vender uma parte, comprar mais no mês que vem, vamos dar uma olhada. Bom, a XP ajustou o preço-alvo dessa empresa, mostrando aí que tem potencial de valorização segundo o ponto de vista da XP. Então está reiterando a recomendação de compra dessa mesma empresa, Moura do B. Bom, fui atrás dessa informação para você saber se faz sentido continuar investindo em Moura do B. Segue os principais argumentos. XP elevou o preço-alvo para R$26, reiterando a recomendação de compra. Estimativas revistas, o volume de lançamento passa de 3,5 bi em 2025, então mais 41%,
e lucro líquido de 344 milhões, mais 22%. ROI previsto de 21% para 2025 e 2026, com valuation de 4 vezes o PL de 2026, ainda atrativo. Indicadores de saúde financeira: ROI de 17%, ROIC de 11%, dívida líquida baixa, PL de 7 vezes, P sobre VP aproximadamente 1.2 e dividend yield de 5.5. Então, excelentes indicadores de rentabilidade, alavancagem controlada, valuation razoável para o setor, dividend yield atrativo. Então, olhando os múltiplos da empresa, faz muito sentido continuar comprando Moura do B. A Bruna decidiu vender porque para realizar o lucro e aproveitar uma oportunidade em Banco do Brasil. De repente, depois dessa passada aqui pelos dados, pelos múltiplos da empresa, você pode acabar decidindo se vai vender tudo ou vai só vender metade, porque é uma empresa bastante interessante ainda. Mais uma vez, pessoal, aqui não é uma recomendação, a gente está batendo um papo aqui de pai e filha, aqui, 2 investidores, né? Então, faz sentido vender, aproveitar esse lucro, pegar esse recurso financeiro e comprar uma ação que está muito descontada, ao mesmo tempo que faz sentido também realizar só uma parte do lucro para poder comprar um pouco de Banco do Brasil, como ela está querendo fazer, e manter o restante investindo em Moura do B. Bom, o que ela de fato vai fazer, a gente vai ver no próximo vídeo lá sobre a decisão dela. A ideia aqui é te mostrar o racional, ela está pensando justamente nisso, vendendo completamente Moura do B para comprar Banco do Brasil. E você está comprando Banco do Brasil também, está de olho no Banco do Brasil, tem ações da Moura do B. Se você tem ações da Moura do B, certamente você tem lucro para realizar aí. Então, o que eu acho que não é interessante é você deixar ver o lucro passar diante dos seus olhos e não realizar. Realize uma parte, realize tudo como você preferir, mas faz muito sentido, no meu ponto de vista, realizar uma parte desse lucro aí e garantir que esse lucro de fato vai acontecer. Então, se você tem alguma coisa para acrescentar, antes da gente se despedir aqui, fica à vontade. Em relação à tua experiência como investidora, tá indo bem, tá gostando? Eu me lembro que quando você começou a investir, tu decidiu começar mesmo com uma crise, não me lembro nem exatamente o que estava acontecendo, mas tua carteira só caía no começo. Sim. 3, 4, 5 meses só caindo. Natural para uma carteira que acabou de começar. Hoje tu tá vendo ali resultados bem impressionantes ali, tá muito satisfeita. Conta um pouquinho aí sobre a tua carteira de investimentos, como tu tá se sentindo agora, né? Com o resultado que o longo prazo tá começando a se mostrar no cenário. 3 anos investindo, começou a ter uma visão de longo prazo da carteira. A carteira de investimento de longo prazo é de mais de 5 anos, mas com 3 anos você já consegue ver, caramba, não é tanta aquela oscilação lá do começo, já começa a ver resultado, comecei a investir bem, né? Estava comprando bons ativos, mas a bolsa estava caindo. Mas agora eu vejo o resultado. Como é que tá a tua experiência nesse momento agora com a tua carteira? Eu acho que o que a gente mais aprende nesse período ali de tudo que você falou que já aconteceu de queda, de subir, aprender. Eu já não era uma pessoa reativa, por conta, assim, explicando. Porque eu sei que não deve ser reativo em momentos de queda, né? Eu sei que isso não é o correto. Mas, ao mesmo tempo, quando isso acontecia na minha carteira, eu ficava preocupada, eu ficava, assim, tensa. Óbvio que queda, às vezes, é o momento de você reavaliar a tua carteira, sempre é. Mas eu ficava tensa demais, Primeira vez, experiência, né? Sim, ver o dinheiro assim diminuindo dá uma sensação assim, né, de desconforto. Mas hoje em dia, apesar da minha carteira estar muito bem, você pode ver ali na minha carteira que tem os fundos imobiliários que estão caindo e eu não tô preocupada em relação a isso, também por conta da diversificação da minha carteira. Então, o que eu quero resumindo a explicar é que é muito interessante como a gente passa por fases e torna a experiência cada vez mais tranquila, cada vez mais saudável, cada vez mais, assim, até animadora. Não só porque a sua carteira tá subindo, mas também porque você tá construindo um projeto que hoje eu já consigo vislumbrar muito mais do que antigamente, que é um projeto que vai mudar a minha vida financeira completamente. Então é muito gratificante você ter essa consciência e ter esse sentimento, sabe? De que você tá fazendo por você o que ninguém pode fazer. Só você. Então é essa sensação que eu acho que todo investidor, que eu acho que não sei se eu já sou uma investidora iniciante ainda, sou iniciante ainda, mas eu já tenho algum tempinho já no caminho, já tenho alguns anos, então é isso que a gente mais tem de aprendizado nessa jornada. Eu acho que dá pra resumir como isso. Bacana, estou muito orgulhoso, como sempre, tá de parabéns, né? Dá pra perceber claramente que tá tendo um amadurecimento em relação a esse assunto, investimentos, aprendizado, e é claro que esperar uma rentabilidade expressiva numa carteira de investimentos que acabou de começar é algo que acontece com recorrência, mas não deve acontecer, porque você está investindo por longo prazo, deve esperar rentabilidade no longo prazo. A boa notícia é que a carteira da Bruna aí passou no início por alguma queda, mas hoje, antes de completar o que a gente chama de longo prazo, 5 anos, ela tá vendo um retorno já bastante interessante, que está criando uma nova animação para ela. Bom, eu não sei exatamente como está a tua carteira de investimentos nesse momento, mas o que eu posso falar para você, e que obviamente você pode perceber na trajetória da Bruna, é de que quando você faz boas escolhas de fundos imobiliários, boas ações, monta uma boa carteira de investimentos, é preciso dar tempo ao tempo, porque investindo corretamente não tem como dar errado.
Um grande abraço para vocês. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. E é isso aí. Eu me despeço de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.